Vamos falar sobre as trombofilias? Será que quem tem uma trombofilia pode engravidar? Pode ter uma gestação normal? Será que existe a necessidade da gente fazer uma pesquisa sobre trombofilias quando a gente ainda está planejando uma gravidez? Nesse vídeo eu vou tirar um pouco dessas dúvidas, essas neuras aí da sua cabeça. Fica aqui comigo. Olá, eu sou Marina Marice, eu sou médica, ginecologista obstetra e defensora do parto humanizado. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as trombofilias e a gestação. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo sobre todos esses assuntos. Bom, gente, afinal de contas, o que são as trombofilias? Por que as pessoas temem tanto as trombofilias? O que na verdade, elas representam para o nosso organismo quando a gente está grávida? Bom, as trombofilias são condições que fazem com que o nosso corpo tenha uma predisposição maior a eventos tromboembólicos. E o que significa isso, né? O que são esses eventos tromboembólicos? Acontecem quando existe uma coagulação do sangue, então um aumento do risco da gente fazer coágulos dentro dos nossos vasos. E esses coágulos podem acontecer em vários lugares no nosso organismo, desde as nossas pernas, os nossos braços, em alguns órgãos, na cabeça, pulmões e também na nossa placenta. E isso pode ser um grande problema ao longo da gravidez. Por que na gravidez isso pode ser um grande problema? Porque, na verdade, gente, durante a gestação, o nosso organismo faz diversos processos, eles mudam o seu funcionamento para se adaptar à gestação. A gente precisa que essa adaptação aconteça, até porque a gente tem um bebê lá dentro da barriga. E para esse bebê crescer forte, saudável e ser nutrido pelo organismo da mulher, é importante que todos os nossos órgãos, que todo o nosso organismo, o funcionamento deles mude e se adapte para que a gente consiga mandar sangue, nutrientes, oxigênio suficiente para o crescimento e para a formação desse bebê. A questão é que ao longo da gravidez, uma das alterações que são muito típicas é a hipercoagulabilidade. Isso significa que o nosso organismo ele tem uma possibilidade de coagulação maior. Isso é muito importante, principalmente na hora do parto. Quando o bebê nasce, quando a placenta sai, toda aquela região de dentro do útero, ela fica cruenta. Isso significa que ela fica como se tivesse uma ferida. E essa ferida, ela fica sangrando. Para que a gente não tenha um sangramento muito importante, uma hemorragia, é necessário que a gente tenha uma coagulação do sangue um pouco mais ativa, um pouco mais importante. E isso pode fazer para que a gente não tenha essa hemorragia tão grande. E isso pode predispor na gravidez que a gente faça tromboses, que a gente faça coágulos. Então, toda grávida tem essa alteração, tem essa adaptação em relação à coagulação. As pacientes que têm uma trombofilia, que já são doenças que predispõem esse aumento da coagulação, quando engravidam, elas aumentam ainda mais o risco dessa coagulação aumentada. Isso faz com que pacientes que às vezes têm trombofilias, que nunca tinham passado por nenhuma alteração de saúde, que nunca tinham tido nenhum evento trombótico, na gravidez somem riscos da trombofilia e da gestação. E isso faz com que os riscos de tromboses, principalmente placentárias ou de cordão umbilical, aumentem. E isso pode ter uma consequência importante para esse bebê. Isso aumenta os riscos de perda e aumentam principalmente os riscos de doenças placentárias, como o crescimento restrito do bebê, como a pré-eclâmpsia. Então, gente, é muito importante que mulheres que têm trombofilia se tratem ao longo da gravidez. Usem medicações que diminuam o risco desses eventos trombóticos. Essas medicações normalmente são heparinas, são anticoagulantes que fazem então com que esse risco diminua. O que é mais importante a gente entender sobre as trombofilias, gente? É que são doenças raras, não são doenças fáceis de acontecer, frequentes de acontecer na população. Por esse motivo, os estudos científicos nos falam que nós não precisamos fazer a procura, o estudo das trombofilias em pacientes que ainda não engravidaram, em pacientes que ainda estão tentando engravidar. Até porque os riscos maiores
de perdas e os riscos maiores de pré-eclâmpsia ou do crescimento restrito do bebê não estão relacionados às trombofilias. Existem outras condições que predispõem a mulher de forma muito mais frequente a terem esses problemas do que necessariamente as trombofilias. Então hoje não existe uma indicação precisa na ciência de que as mulheres de uma forma geral precisam procurar esse tipo de doença no seu organismo. Nós procuramos em pacientes que às vezes demonstram algum tipo de alteração em gestações anteriores ou algum tipo de história clínica ou familiar que justifique a procura dessas doenças, e não na população de uma forma geral. Então, tentantes não precisam se preocupar imediatamente com isso e grávidas também não se preocupem. Até porque na gestação, gente, fazer esse tipo de exame não é uma boa ideia. Se a gente tem a ideia ou se a gente tem a sensação de um risco maior para uma mulher de trombofilias, o ideal é que a gente faça esses exames fora do período gestacional e depois de pelo menos 3 meses que a mulher teve uma perda ou um abortamento. Por quê? Vocês se lembram que eu falei que na gravidez é muito comum que o nosso corpo faça algumas alterações de coagulação? Então, existem muitos exames que às vezes são falseados, que podem dar resultados falso positivos em relação a essa função de coagulação. E aí, fazer exames neste momento pode fazer com que a gente tenha resultados que parecem ser alterados, mas que não são. E aí a gente vai aumentar a chance da gente fazer um tratamento com uma mulher que realmente não precisa. E a gente aumenta os riscos para essa mulher com o uso das medicações que a gente não precisa de aumentar. Uma outra coisa muito importante é que os exames de trombofilia às vezes nos mostram alterações que na verdade não são alterações também. Às vezes eles mostram algumas variações da normalidade, que os exames eles podem demonstrar que existe alguma alteração que não se comporta como alteração, que se comporta como uma pessoa com um organismo normal. E essas pessoas às vezes também podem ser tratadas como portadoras de uma trombofilia sem necessidade, aumentando então o risco dessa mulher de usar medicações e de efeitos colaterais que não são necessários. Então tomem muito cuidado se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou algum tipo de suspeita em relação a ser portadoras ou não de alguma trombofilia. Procurem uma pessoa que entenda sobre esse assunto, procurem um médico especialista para se informar melhor, para fazer uma propedêutica, uma busca por essas doenças de uma forma mais acertada e mais correta, para que vocês não se submetam a tratamentos desnecessários e não se submetam a mais riscos do que vocês precisam passar. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre as trombofilias. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de tirar todas essas neuras das suas cabeças. Me sigam também lá no Instagram, no meu perfil DRA Marina Maris, e lá no Telegram, Recanto Mulher, para vocês terem muitos outros vídeos e muitas outras dicas sobre todos esses assuntos relacionados à maternidade, à gestação e ao parto. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!